Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Nos encontramos aqui mais uma vez para as apresentações de História da Física. Nesse caso, essa é a minha última apresentação, né? Me chamo Arthur Victor e hoje vou estar com vocês aqui mais uma vez. E a minha apresentação, né, tem um tema específico em relação a Planck, Schrödinger ou Schrödinger e as interpretações filosóficas da mecânica quântica. E por isso, justamente o tema, o que é verdade no mundo quântico? Porque quando tratamos de física, muitas vezes nós olhamos como uma maneira de interpretar o mundo através da matemática. É como se a matemática fosse a linguagem da natureza. Mas não necessariamente a física é dessa maneira. A física, ela é sim uma interpretação acerca da natureza. E se ela é interpretação acerca da natureza, ela necessita olhar para a realidade, entender a realidade, e não somente por números ou por matemática pura, mas ela compreende a própria realidade. Então, quando a gente fala de física, nós estamos falando sim de como as coisas são, e elas não são somente matemática, de modo matemático. Por isso que se trata de verdade, porque implicitamente a gente compreende ao longo do curso, ou compreende ao longo do estudo, que nós estamos tratando sim disso quando estudamos física, mas não é algo tão explicitamente abordado, ou não foi tão explicitamente abordado até este ponto da mecânica quântica, que foi quando tudo mudou e toda a maneira de se pensar, não só física, mas de se pensar da própria realidade, pode-se dizer, mudou de cabeça para baixo. E nós vamos compreender o porquê. Bom, o primeiro ponto é que nós precisamos olhar para a situação histórica da física na época. E olhando para 1926, então já se passado um tempo, né? Foi após as descobertas de Planck, de Einstein, de muitos outros cientistas na época e na própria mecânica quântica, mas um nome bastante proeminente, principalmente nessa parte das interpretações filosóficas, o que propulsionou isto foi Erwin Schrödinger. Erwin Schrödinger, é meio difícil falar o nome dele. Que em 1926 utilizou o postulado da onda eletrônica de de Broglie, outro físico, para desenvolver uma equação de onda, que representa matematicamente a distribuição de carga de um elétron no espaço, introduzindo também o operador hamiltoniano na mecânica quântica. Bom, eu não vou entrar em detalhes acerca da própria equação, de desenvolver a equação, nem de desenvolver o que seria operador, o que seria o operador hamiltoniano e como ele se encaixa na mecânica quântica. Mas, a partir dessas duas equações, né, a equação de Schrödinger dependente do tempo e a equação de Schrödinger independente do tempo, nós percebemos o seguinte, de que foi introduzida uma natureza probabilística para eventos que podiam ser descritos de modo contínuo. Contínuo que eu digo sem necessitar, com certeza, sem necessitar de probabilidades de como as coisas devem ocorrer. Para citar um breve exemplo, a gente pode olhar para esse GIF aqui embaixo. Ele representa justamente o que foi dito no parágrafo. Isso aqui seria um elétron. Um elétron que está percorrendo no espaço vazio, então é um elétron livre, e não tem nenhuma outra carga que vá atraí-lo. Ele está só simplesmente caminhando nessa região. E a distribuição de carga do elétron, ela seria representada não como esferas, né, concêntricas, em que cada esfera é um potencial diferente, mas seriam como se fosse uma distribuição normal, uma distribuição de cargas, uma maneira de se comportar de que ela é provável.
não é uma certeza. Então, as próprias partículas estariam sendo compreendidas nessa interpretação probabilística do que seria, dos seus movimentos, do que elas seriam. Para gerar outro exemplo, um pouco mais demonstrativo, creio eu, nós podemos olhar para o movimento harmônico simples, como é expresso por essa massazinha vermelha e uma mola ou algo que possa retardar aqui o movimento com constante e tal. Cada onda, deixa eu ver aqui, pronto, cada onda dessas três linhas representa uma função de onda que satisfaz a equação de Schrödinger dependente do tempo para um oscilador harmônico. Então eu tenho aqui novamente, né, o exemplo de um oscilador harmônico. E para cada uma dessas situações, então essa situação, essa e essa, eu tenho as representações a partir da equação de onda. Como se essa massa e esse movimento não fosse compreendido por ação de forças em um centro de massa, mas sim como uma onda que se comporta de tal maneira ao longo do tempo, que novamente é bem estranho, é como se a massa fosse uma onda. Então, nós estamos falando de energia, estamos falando de propagação, estamos falando de difração, estamos falando de interferência, uma massa realizando interferência. Como é que isso pode ocorrer? Ele diz aqui que a parte real, azul, é a parte real, né? A parte vermelha é a parte imaginária. Então, esse seria o movimento realizado, né, ao longo do tempo. E à direita a gente tem a distribuição de probabilidade de encontrar a partícula com essa função de onda em uma determinada posição. Vamos digerir um pouco essa informação. A gente tem que estas representações são as distribuições de probabilidade de encontrar a partícula com essa função de onda em uma determinada posição. Ou seja, vamos de novo digerir essa informação. Eu não tenho a representação de cada etapa do movimento como uma posição definida. Eu tenho que uma posição tem uma certa chance de ocorrer. Então, na maior parte do tempo, se eu olhar para o movimento na partícula a maior parte do tempo, então, eu vou ter maior chance dele ocorrer nesta região aqui, nessa região de pico. Da mesma maneira, se eu tiver outro tipo de oscilação, eu posso perceber, né, olhando para a velocidade, que existe mais chance de eu encontrar ela nos extremos. E essas chances aqui, elas são fixas, estados estacionários, né, como aqui diz. Mas não necessariamente esses estados podem ser estacionários, eles podem ser de modo mais complexo. Então, o que é que eu estou querendo dizer? De que agora eu não preciso analisar etapa por etapa. Posso analisar o movimento como um todo e como uma distribuição de probabilidade. Algo bastante revolucionário e contraintuitivo, porque creio eu que ninguém de nós poderia olhar para um livro, para um carro e pensar em sua distribuição de probabilidade. Parece até não fazer sentido que a gente compreenda o movimento dessa maneira. E avançando, nós temos o seguinte, de que essa interpretação probabilística ela pode ser consolidada por outros cientistas. O que Schrödinger fez foi resolver certas equações que os outros cientistas não estavam conseguindo, introduzindo esse operador hamiltoniano e introduzindo a interpretação da equação de onda para partículas, especificamente, né, como nós vimos, para solucionar a distribuição de carga do elétron e seu movimento em um espaço vazio. Outro cientista que possuiu grande influência para essa interpretação foi Max Born, que postula a interpretação estatística através da regra de Born da função de onda da mecânica quântica. Então, a representação que ele fez foi essa daqui.
de que a probabilidade, então, da probabilidade de uma partícula estar no espaço, né? Então, x, y, z, e possui uma quarta dimensão, que é o tempo. Então, nesse caso, o tempo dela agora vai contar não como uma variável do problema. Então, x de t não vai ser um x de t, mas vai ser uma probabilidade de encontrar ela num espaço em um certo tempo. Perceba a pequena diferença, né? Eu não estou falando da posição em tal tempo. Eu estou falando da probabilidade de encontrar ela em alguma posição do espaço para algum tempo. Vai ser igual a... Como é que está escrito aqui? Vai ser igual a função de estado de probabilidade P para o resultado de uma medição de posição da partícula no tempo t0 e é dado por tal. Então, esse φ que é representado aqui é justamente a distribuição da probabilidade que nós vimos no slide anterior. Mas essa função φ ela é descrita pela equação de onda de Schrödinger. E a função do estado de probabilidade, né, só relembrando, pode ser representada dessa maneira, né? Onde tem uma probabilidade de um evento x, e esse evento x, né, ele é uma sequência de eventos, por isso que é contínuo, e ele vai de A até B. Então, aí relembrando um pouquinho a probabilidade. Se eu conseguir passar, pronto. E aqui, além dos questionamentos já terem sido propostos, né, mas de maneira indireta por Schrödinger e por Max Born, já que eles estavam tentando solucionar um problema que já estava presente há bastante tempo, relativamente, né, na história ali da mecânica quântica, na breve história da mecânica quântica. Aqui a coisa começa a mudar, porque vem Werner Heisenberg, e formula o princípio da incerteza quântica, que vocês também talvez tenham ouvido falar. E junto com Niels Bohr, desenvolveu a interpretação de Copenhague da natureza probabilística das funções de onda. E aqui começa a tratar mais explicitamente da filosofia do problema. Por quê? O princípio da incerteza quântica ele é descrito dessa maneira aqui. Mas o nosso principal objetivo não é destrinchar as equações da quântica, mas sim compreender brevemente o que está por trás, o que é que se quer dizer, o que é que se quer interpretar e se diz que a realidade é daquela maneira. Eu tenho aqui um desvio, então é como se fosse um desvio padrão que compreende a posição por esse x e o momento. Então eu posso compreender como a velocidade da partícula, a velocidade multiplicada pela massa, e isto aqui vai ser maior ou igual do que uma certa constante, né? Uma constante de Planck, mas se eu não me engano normalizada. Por isso esse h cortado. E o que é que quer dizer? Se nós lemos aqui o parágrafo, vai estar bem mais explícito. Quanto mais localizada for a função de onda no espaço de posição, maior a probabilidade de a partícula ser encontrada com as coordenadas de posição nessa região. E, correspondentemente, a função de onda no espaço de momento será menos localizada, de modo que os possíveis componentes de momento que a partícula poderiam ter sejam mais dispersos e vice-versa. O que é que eu quero dizer com isso? Vejam aqui como é que as coisas começam a mudar bastante. Se eu tenho uma partícula, então ela está localizada aqui. Eu não vou saber, se eu sei que ela está aqui, eu não vou saber sua velocidade. Mas se eu sei a velocidade que ela passa aqui, de certeza, eu não vou saber sua posição. E isso está representado de maneira talvez um pouco confusa, acho que não sei se vocês conseguem ver bem, nesses dois gráficos aqui. Nesses quatro gráficos, melhor dizendo. Onde eu tenho um gráfico que representa a posição, esse vermelho, e um que representa o momento. Então, se eu sei que a posição está bem concentrada, então ela está bem nessa região aqui, certo? Onde em azul eu estou tomando o eixo real da função de onda φ, né, ou psi, acho que é psi de x.
equação de onda psi(x). E essa parte vermelha que vocês estão vendo ali é a função de onda normalizada. Então é como se eu estivesse tomando um módulo da função de onda, representado por psi de x ao quadrado. Aqui, essa parte vermelha, eu tenho a posição, então ela está bem localizada aqui no centro. Ou seja, ela está mais ou menos ali, eu tenho uma certa certeza que ela está ali. Mas se nós formos compreender o momento dela está bem espaçado. Tipo, você não consegue compreender onde o momento está presente. Como se o momento pudesse ser toda essa variedade de momentos. Você não sabe qual é a sua velocidade. E se você não sabe qual é a sua posição, representada por essa variação de posições, né, aqui na onda, você vai saber com uma certa precisão, inversamente proporcional, né, qual é o seu momento. Então, qual é a sua velocidade. E isso foi algo também teórico, mas que empiricamente eles foram testando e compreendendo que isso realmente existia. E aí as coisas começam a complicar ainda mais, porque já não bastava dizer que uma partícula pode ser representada por uma onda, e o movimento de qualquer coisa pode ser representado por uma onda, já que a partícula é só um caso mais teórico, né? Um caso mais ideal, mas a gente está analisando a realidade, compreendam isso. E de que você pode representar por funções de densidade e probabilidade. Agora eu estou dizendo que se você sabe a posição, você não sabe o momento. E se você sabe o momento, você não sabe a posição. Realmente, as coisas estão ficando estranhas. E mais questionamentos ainda surgem. Isso aqui já após um tempo, né, em 1935, creio que o Heisenberg foi em 1927. Mais questionamentos começam a surgir quando se começa a pensar explicitamente na filosofia ou nos paradoxos que surgem através dessa interpretação da mecânica quântica. Einstein, Boris Podolsky e Nathan Rosen, e o famoso Einstein, eles formularam algo chamado paradoxo de EPR, né, que vem com as iniciais de cada cientista, Einstein, Podolsky e Rosen. Paradoxo EPR, que desafia a completude da mecânica quântica, tal como foi teorizada até então. Partindo do pressuposto de que o realismo local é válido, eles demonstram que seriam necessários parâmetros ocultos para explicar como a medição do estado quântico de uma partícula poderia influenciar o estado quântico de outra partícula sem contato aparente entre eles. Muita informação, e de fato é bastante informação. Mas o que é que eu estou falando sobre? Eu estou falando sobre dessa situação. E aqui, de novo, é um experimento mental, mas que, diga-se de passagem, já foi visto experimentalmente e realmente isso ocorre. Só para fazer uma ressalva, esse experimento é uma variação do pensamento original deles, porque eu trouxe essa variação porque, enfim, traz uma visualização melhor. Mas se você pesquisar paradoxo de EPR, paradoxo EPR vai aparecer tranquilamente e algo bem semelhante à explicação aqui atual. Suponha que temos uma fonte que emite pares elétron-pósitron. Então vai emitir um elétron e vai emitir um pósitron, que é uma partícula, que é uma antipartícula do elétron, que possui a mesma massa, mas carga oposta. Com o elétron enviado para o destino A, onde há uma observadora chamada Alice, ou Alice, né? Aqui, Alice. E o pósitron enviado para o destino B, onde há um observador chamado Bob. Então aqui é Bob. De acordo com a mecânica quântica, podemos organizar nossa fonte de modo que cada par emitido ocupe um estado quântico, chamado singleto de spin. As partículas são, portanto, ditas emaranhadas. Então vamos lá. Só destrinchando algumas coisas aqui. Um estado quântico, primeiramente,
é o modo como a gente pode caracterizar algum movimento, alguma partícula, alguma interação, utilizando todos os postulados anteriores, então de equação de onda, de densidade de probabilidade, de princípio de incerteza, dos outros postulados da mecânica quântica. E você pode caracterizar um estado quântico. Então, um elétron possui um estado quântico. E esse singleto de spin, a gente não precisa necessariamente entender o que é. É uma propriedade que pode ser medida e que aqui está entrando em questão. E se as partículas elas são ditas emaranhadas, acontece o seguinte: uma partícula vai influenciar na outra. Então, se eu tenho essa moeda aqui e esse lápis, né? Essa caneta, se elas estão emaranhadas, o que acontecer na moeda vai traduzir ou vai acontecer também na caneta. E isso é um fenômeno quântico, que pode ser observado e foi observado por eles, teorizado e observado, de modo que as partículas, de novo, permanecem emaranhadas. Então, a gente só precisa compreender, né, para a nossa análise, de que elas estão juntas. Então, o que acontecer com o elétron vai afetar o que acontece no pósitron. E isso não é uma característica inventada, é uma característica que existe na natureza. Isso pode ser visto como uma superposição quântica de dois estados, que chamamos de estado 1 e estado 2. No estado 1, o elétron tem um spin apontado para cima ao longo do eixo Z, ou seja, no estado 1, o elétron vai para o eixo Z. Então, eu acho que o elétron foi para Alice, não foi? E o pósitron tem um spin apontado para baixo. Então, no estado 1, vou ter aqui o estado 1. Eu vou ter que o elétron está para cima e o pósitron está para baixo. E o pósitron apontado para baixo, né? No estado 2, o elétron tem spin negativo e o pósitron tem spin positivo. Então, nesse caso, no estado 2, eu vou ter um elétron para cá e um pósitron para cá, nessa direção para cima, né? Certo. Por se tratar de uma superposição de estados, é impossível, sem realizar medições, determinar o estado de spin específico de qualquer uma das partículas no estado singleto de spin. Então vamos lá, mais proposições aqui. Como assim a superposição de estados? De novo, o estado de uma partícula, então o fato de uma partícula ser enviada e ela está emaranhada devido à natureza, e ela é enviada e possui uma certa propriedade chamada spin, que pode ser medida para cima, para baixo, e se ela está para cima, o elétron, o pósitron vai estar para baixo. Então é como se fosse o inverso do outro, e se o pósitron está para cima, o elétron está para baixo. Tá, beleza. E se é uma superposição, já que a gente está falando de ondas, então o estado de um, que pode ser representado por uma onda qualquer, vai influenciar o estado de outro, que é representado por outra equação de onda. Por isso que eu digo que é uma superposição. E se você não realiza uma medição, não tem como você calcular isso, porque é como se você tivesse duas ondas separadas. Mas você não consegue analisar essas duas ondas separadas porque elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. E se você analisa, é como se essas duas ondas elas se somassem e formassem uma onda única, ou seja, uma superposição. Tá, beleza? Avançando um pouco, a gente tem bastante texto, mas por que eu estou trazendo o texto? Para vocês compreenderem à medida que eu vou explicando. Alice agora mede o spin ao longo do eixo Z. Ela pode obter
um de dois resultados possíveis. Ou está para cima, ou está para baixo. Então a Alice pode medir o elétron e vai estar para cima ou para baixo. E suponha que ela obtenha mais E, então está para cima. De forma simplificada, o estado quântico do sistema colapsa para o estado 1. Então acontece o que foi descrito no estado 1, de que o elétron está para cima e o próximo está para baixo. E você consegue medir a onda gerada por isso. O estado quântico determina os resultados prováveis de qualquer medição realizada no sistema, né? E prováveis justamente porque na mecânica quântica nada é uma certeza absoluta. Nesse caso, se Bob medir o spin ao longo do eixo Z posteriormente, há 100% de probabilidade que ele obtenha menos Z. Então, se a Alice chegou e mediu, está para cima. Independente de quando Bob medir, de como Bob medir, vai estar para baixo. É certeza que vai estar para baixo. Da mesma forma, se a Alice obtiver menos Z, Bob vai obter mais Z. Não há nada de especial, e aqui deixa eu dar um espaço, não há nada de especial na escolha do eixo Z. De acordo com a mecânica quântica, o estado singleto de spin pode ser igualmente expresso como uma superposição de estados de spin apontando na direção x. Então, ao invés de ser na direção z, que estou representando aqui para cima, pode ser sim na direção x, segundo a mecânica quântica. Independente do eixo em que seus spins sejam medidos, eles serão sempre opostos. Então, se eu meço um spin para cá, o outro de alguma partícula, que está em singleto de spin, né? A outra partícula vai ter um spin oposto. E na mecânica quântica, o spin em X e o spin em Z são observáveis incompatíveis. Então, eu vou ter aqui observáveis incompatíveis. Estava pegando outra caneta ali, não sei porquê. O que significa que o princípio da incerteza de Heisenberg se aplica a medições alternadas entre deles. O estado quântico não pode possuir um valor definido para ambas as variáveis. Ou seja, se o princípio de Heisenberg, que estava sendo aplicado à posição, né, x, então tem um desvio padrão, então tem um desvio padrão x, um desvio padrão de momento p, que é plano, né? Eu não me lembro se é maior ou igual ou se é menor ou igual, mas enfim, a partir daquela relação, a gente não precisa analisar exclusivamente a posição e o momento. A gente pode analisar as energias do movimento. A gente pode analisar todas as componentes que se encaixam nesta aplicação de observáveis. Então, eu não vou entrar muito a fundo, mas é uma propriedade de certos objetos na mecânica quântica. E supondo que a Alice meça o spin em Z e obtenha mais Z, então vou ter aqui, né, o eixo Z e ela obteve mais Z. De modo que o estado quântico colapsa para o estado 1. Então, está para cima e está para baixo. Agora, em vez de medir também o spin Z, Bob vai medir o spin em X. Tá beleza? Então, se Bob vai medir o spin em X, de acordo com a mecânica quântica, quando o sistema está no estado 1, a medição do spin em X de Bob terá 50% de probabilidade de produzir mais X e 50% de probabilidade de produzir menos X. E deixa eu circular aqui, impossível prever qual resultado aparecerá até que Bob realmente realize a medição. Portanto, o pósitron de Bob terá um spin definido quando medido ao longo do mesmo eixo que o spin de Alice. Mas quando medido no eixo perpendicular, ou seja, medido no eixo X, seu spin será uniformemente aleatório. O que eu estou dizendo de novo, isso é uma propriedade física. Isso é como eu querer medir a massa, medir a carga. Se eu medir de uma maneira, de certeza eu vou obter um certo valor. Se eu medir de outra maneira, essa mesma propriedade,
eu vou obter algo que varia, que é uniformemente aleatório, para a mesma propriedade que eu já tinha medido, ou que eu poderia já ter medido. Então parece que a informação se propagou mais rápido que a luz, se propagou mais rápido do que a luz do aparelho de Alice, para fazer com que o pósitron de Bob assumisse um spin definido no eixo apropriado. Ou seja, é como se o estado da observação de Alice tivesse afetado imediatamente. Não foi tipo, demorou nanosegundos, demorou femtosegundos para chegar no, no pósitron, né? Não, foi instantâneo para definir com a maneira que deve se comportar. Algo absolutamente estranho. Bom, para complementar, né, toda essa bagunça, existiu outro experimento mental, e de novo, só ressaltando, o paradoxo de EPR, que é o fato da informação ter se propagado de maneira mais rápida do que a luz, porque a medição de um estava impactando na medição de outro, independente de estar bilhões de quilômetros, centenas de bilhões de quilômetros distante um do outro, já que eles estavam emaranhados. Outro experimento mental que foi feito com relação ao famoso gato de Schrödinger, onde Schrödinger ele propôs o seguinte: você tem um gato, certo? E ele está dentro de uma caixa de algum lugar. Você tem um frasco de veneno com uma fonte radioativa. Então, a fonte que está emitindo ali partículas. Se o monitor de radiação interno, como o contador Geiger, detectar radioatividade, o frasco se quebra. Então, o gato está lá e o frasco se quebrou, tem radioatividade e vai liberar veneno e o gato morre. Se nenhum átomo em decaimento acionar o motor, o gato permanece vivo. Então, você só tem duas opções. Ou o gato morre, ou o gato vive. E matematicamente, porque de novo, lembre-se, a descrição da mecânica quântica, assim como a mecânica clássica, mecânica lagrangiana, mecânica analítica, você está descrevendo como as coisas vão mover, como as coisas vão se comportar. Então, independente se é um caminhão, se é um prédio, se é um planeta, a mecânica quer descrever isso. E olhando para as partículas bem pequenas, olhando para os átomos, para os elétrons, a gente vê que muda muitas coisas e que talvez a realidade não seja da maneira como nós pensamos, né? Então, matematicamente, a função de onda que descreve o conteúdo da caixa é uma combinação ou superposição quântica dessas duas possibilidades, semelhante ao que ocorre no paradoxo quando a gente analisa o emaranhamento das partículas, porque você só vai compreender quando você medir, porque uma função de onda vai colapsar com a outra função de onda. No entanto, quando se olha para dentro da caixa, vê-se o gato vivo ou morto, não ambos. Isso levanta a questão de quando exatamente a superposição quântica termina e a realidade se resolve em uma ou outra possibilidade. O que é que eu estou querendo dizer? De que o gato só pode estar vivo ou estar morto. Beleza, até aí tudo bem. Mas, quanticamente, se essas duas coisas existem, do mesmo modo que o positron e o elétron estavam emaranhados, o fato do gato estar vivo ou estar morto está emaranhado. Está representado por um estado quântico, melhor dizendo. E se isso é representado por uma função de onda, a superposição disto é que o fato de que o gato nem está vivo e nem está morto. Ou melhor, ele está vivo ou está morto. E isso ilustra o que ele considerava os problemas da interpretação de Copenhague da mecânica quântica.
caso as partículas subatômicas pudessem estar em dois estados quânticos contraditórios ao mesmo tempo. O que é que ele está querendo dizer com isso? A partir de agora, a gente vai começar as introduções de realmente a interpretação filosófica desses fenômenos, já que isso aqui é um experimento mental, beleza? Então, como eu poderia interpretar isso? A interpretação de Copenhague, Copenhague, né, essa cidade, isso eu não, me fugiu agora o país, creio que é Holanda. Eu posso estar enganado, mas enfim. A cidade onde Niels Bohr trabalhou, Heisenberg, o próprio Einstein trabalhou também. Muitos físicos da época trabalharam em Copenhague. E na interpretação de Copenhague, uma medição resulta em apenas um estado de uma superposição. Então, se eu tenho uma onda e outra onda, ou vai resultar nessa ou vai resultar nessa. Beleza? Como a gente imaginaria. Esse experimento mental torna evidente o fato de que essa interpretação simplesmente não oferece nenhuma explicação para o estado do gato enquanto a caixa está fechada. Você não sabe. O gato está lá. Ou melhor, o gato pode estar ou pode não estar. Vivo ou morto. Né? E a descrição da função de onda do sistema consiste em uma superposição dos estados do núcleo decaído. A análise do trabalho de Niels Bohr, um dos principais cientistas associados à interpretação de Copenhague, sugere que ele considerava o estado do gato antes da abertura da caixa como indeterminado. Então, simplesmente, ele observa e diz que não importa, é algo que, ou melhor, que se importar é indeterminado. A própria superposição não tinha significado físico para Bohr. O gato de Schrödinger estaria morto ou vivo muito antes da abertura da caixa. Mas o gato e a caixa formam uma combinação inseparável. Então Bohr não via qualquer papel para um observador humano, certo? Bohr enfatizou a natureza clássica dos resultados das medições, um processo reversível ou efetivamente irreversível conforme o comportamento clássico de observação ou medição. E a gente vai ver que o fato das coisas serem observáveis ou não, e o fato de existir um observador ou não, vai variar muito. Porque pensem só, o que é que a interpretação de Copenhague está querendo falar? De que a gente tem a situação do gato que está na caixa e a gente não sabe se o veneno foi liberado e ele morreu, ou se não foi liberado e ele está vivo. Tá bom? A gente não sabe, está olhando para a caixa e não sabe. O fato da gente estar observando não vai mudar o fato daquilo ocorrer de uma certa maneira. Então, é indeterminado, porque a gente está observando, mas é indeterminado, porque o gato e a caixa, eles estão lá e fazem parte de um sistema só. A gente está fora e está só observando. Então, você observar ou não algo não vai fazer diferença nenhuma. Isso é o que a interpretação de Copenhague diz, e ela diz que essa situação do gato estar vivo ou morto é indeterminada. Porém, é diferente do que acontece, ou do que pode se pensar, né? Como é que se resolve esse problema? O fato do gato estar vivo ou morto, já que a mecânica quântica diz, e a gente vê isso acontecendo, de que existe superposição quântica, de que existe emaranhamento quântico, de que isso é uma propriedade da natureza, fenomenologicamente isso ocorre. Então, como é que se resolve isso? Outro grande cientista da época, então matemático, físico, químico, John von Neumann, ele descreveu em seu livro, em 1932, Fundamentos Matemáticos da Mecânica Quântica, um padrão onde a fonte radioativa é observada por um dispositivo. Então lá a gente se lembra, né? A fonte radioativa, se o contador Geiger percebe que está sendo emitida, ele vai liberar o veneno. É um padrão onde a fonte radioativa é observada por um dispositivo, que por sua vez é observado por outro dispositivo. E assim por diante. Então você tem aqui a fonte de emissão radioativa, você tem outro dispositivo, outro dispositivo, outro dispositivo, assim infinitamente. Não faz diferença nas previsões da teoria quântica que,
Ao longo dessa cadeia de efeitos causais, a superposição colapsa. Essa cadeia, potencialmente infinita, poderia ser quebrada se o último dispositivo fosse substituído por um observador consciente. Isso resolveu o problema porque se afirmava que a consciência de um indivíduo não pode ser múltipla. Ou seja, eu vou ter as medições. Eu vou medir. Eu estou medindo ali se é verdade, se é positivo ou se é negativo, né? Posso dizer assim, se o gato está vivo ou se está morto. E o outro contador Geiger vai medir se está vivo ou se está morto. Está vivo ou está morto. Mas, para nós, para um observador consciente, ele vai estar vivo ou vai estar morto. Ele não vai coexistir, né? Esses estados não vão coexistir. É que nem se eu medir algo, mas eu não estou vendo a medição. Então, está medindo. Então, pode estar medindo um certo tamanho ou outro tamanho. Enquanto não houver o papel da consciência, eu não posso afirmar, de fato. Mas se houver a consciência, eu posso afirmar sim. Outro neuropesquisador, creio eu, Eugene Wigner, afirmou que o observador é necessário para o colapso em um ou outro. Por exemplo, um gato vivo ou morto, dos termos do lado direito de uma função de onda. Então lembre-se, por mais louco que isso pareça, a gente está tratando tudo como uma função de onda. De novo, só reiterando. Wigner discutiu a interpretação e experimento mental, conhecido como o amigo de Wigner. O que seria essa interpretação do amigo de Wigner? Aqui, continuando também com o papel da consciência, a gente teria o seguinte. Wigner supôs que um amigo abriu a caixa e observou o gato sem contar a ninguém. Então vamos lá, eu chego e observo o gato e vejo, ele está vivo ou está morto, mas eu não digo a ninguém. Na perspectiva consciente de Wigner, o amigo agora faz parte da função de onda. E vi um gato vivo e um gato morto. Na perspectiva consciente de uma terceira pessoa, o próprio Wigner se torna parte da função de onda e assim que Wigner descobre o resultado através do amigo, assim que Wigner descobre o resultado através do amigo. Ou seja, vamos lá. Eu sou o amigo, então eu vejo o gato. Digamos que ele está vivo. Mas Gesito está observando e não sabe se está vivo ou se está morto. E aí vai lá e Rafael olha para Gesito e eu disse a Gesito, ele está vivo. Mas para Rafael, ele não sabe, porque Gesito não contou a Rafael se o gato está vivo ou se está morto. Então, para Rafael, eu faço parte da função de onda, Gesito faz parte da função de onda, que é a função de onda da situação, que o gato está vivo ou está morto. E isso sucessivamente, por exemplo, com Davi, com o próprio professor, isso vai acontecendo. Uma resolução para o paradoxo é que o acionamento do contador Geiger, conta com uma medição do estado da substância radioativa. Como a medição já ocorreu, determinado o estado do gato, a observação subsequente por um humano registra apenas o que já ocorreu. Então, se antes a gente não conseguia determinar qual era o estado que colapsa essa superposição de ondas, porque o contador Geiger mede, mas você não observa, e se você observasse, você conseguiria dizer, ele está vivo. Agora, a gente observa que, mesmo que eu tenha múltiplas consciências, o fato de o contador Geiger ter medido que ele está vivo já seria suficiente para dizer que sim, a medição ela foi feita. Então, a análise de um experimento real realizado por Roger Carpenter e A.J. Anderson descobriu que a medição por si só é suficiente para colapsar uma função de onda quântica antes que qualquer humano tome conhecimento do resultado. O aparelho indica uma de duas cores dependendo do resultado. O observador humano
vê qual é a cor indicada, mas não sabe conscientemente qual resultado a cor representa. Ou seja, pode ser vermelho ou pode ser azul. Então, deu azul, mas você não sabe o que é azul. Ele pode estar vivo ou pode estar morto. Um segundo ser humano, aquele que montou o aparelho, é informado da cor e toma consciência do resultado. Então, vai lá e Davi, ele sabe que o azul é o gato está vivo. Mas eu não sei. E é informado, toma consciência do resultado e a caixa é aberta para verificar se o resultado corresponde. No entanto, há controvérsia sobre se a mera observação de dar cor conta como observação consciente do resultado. Então a gente vê que a observação, que seria algo completamente intuitivo, em qualquer mecânica, a gente vai observar como é que as coisas caem. Não é agora um fator inicial do problema, faz parte do problema. Então, continuando, a gente vê o seguinte, que existem ainda outras interpretações um pouco mais distantes. Se a consciência ela tem um papel, o fato de existirem diversos mundos também vai ter um papel. Como assim? Em 1957, né, então já bem depois, Hugh Everett formulou a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, que não considera a observação como um processo espacial. Na interpretação de muitos mundos, os estados vivo e morto do gato persistem após a abertura da caixa, mas são decoerentes entre si. E aqui a gente está entrando em filosofia da ciência, né, algo bem específico. E o que seriam decoerentes, né? Que um não estaria em coerência com o outro, então os dois são separados. Em outras palavras, quando a caixa é aberta, o observador e o gato, possivelmente morto, se dividem em observador, olhando para uma caixa com o gato morto, e o observador olhando para uma caixa com o gato vivo. Mas como os estados morto e vivo são decoerentes, não há comunicação ou interação entre eles. Ao abrir a caixa, o observador se emaranha com o gato, de modo que estados de observador correspondentes ao gato estar vivo e morto são formados. Cada estado do observador está emaranhado ou ligado ao gato, de forma que a observação do estado do gato e o estado do gato correspondem entre si. Então, o fato do gato estar sendo observado e o fato do gato estar vivo ou morto, elas vão corresponder, mas ao mesmo tempo é como se essa correspondência ela existe, mas a não correspondência que eu digo, o gato está vivo, eu estou observando que está vivo. E o gato está morto, eu estou observando que está morto. Essas duas coisas, a superposição, ela existe na chance disso ocorrer. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É algo bem desenho animado, mesmo ficção. É que a chance disso ocorrer, ela existe, ela é real, mas é como se já tivesse ocorrido, e essa chance ela foi transformada em possibilidades de existência. Então, ela existe em um modo, existe um mundo e existe outro mundo. Então, garante que os diferentes resultados não interagem entre si. Então, o Arthur que viu o gato vivo é somente um estado que colapsou para isso. Mas o estado que Arthur viu o gato morto, porque era uma possibilidade e essa possibilidade existia, já que o gato faz parte da função de onda, o gato vivo ou morto faz parte da função de onda, então o gato morto, em que observava o gato morto, é um Arthur de outra dimensão, é um Arthur de outro mundo, mas que, por ter colapsado neste mundo, a gente vai observar o Arthur que observou o gato vivo. Só para finalizar aqui, eu trouxe um exemplo, né, uma sátira de como é que seriam, né, para
uma conversa entre os físicos Nernst, Einstein, Planck, Millikan e Lowy. É uma foto, né, desses cinco grandes físicos. Eles estariam observando tudo o que aconteceu, né, calorosamente em um jantar. Então, é, o Lowy, né, que convidou todo mundo, ele chega e diz: então temos de refazer todo o nosso trabalho de novo, toda a mecânica, tudo de novo, toda a mecânica quântica de novo. Mas existe a chance de tratarmos os estados quânticos como, enfim, como tal e tal e tal, e fala de físico teórico. Os caras estavam discutindo forte, meu querido. Discutindo forte. E aí o Millikan, né, ele vira e fala, mas concebemos teoricamente, experimentalmente a gente vai ter e tal, e fala de físico experimental, e toma e fala. Meu amigo, os caras estavam discutindo. Estavam discutindo porque o negócio estava pegando, era interpretação de mundo, era coisa de ficção, sendo que era realidade. Meu irmão, Planck olha assim e diz, que bagunça eles fizeram em Einstein. E Einstein, em sua grande sabedoria, né, um dos homens mais inteligentes de toda que já existiu, né, toda a face da Terra, olha, só pode dar um veredito. Rapaz, o fumo é grande. Eu digo a você, o fumo de fato é grande, porque só para tentar compreender isso aqui, meu amigo, foi difícil. Mas, enfim, era só uma pequena brincadeira aí, né? Acerca da reflexão. E de fato, muito obrigado à presença de cada um. E isso aqui foi somente uma breve e talvez até bastante informal reflexão acerca dos princípios filosóficos e físicos da mecânica quântica, né? Então, eu deixo aí essas indagações. Caso queiram compreender melhor, né? A filosofia da ciência está aí. É um chão, bastante chão. Mas compreender mecânica quântica e filosofia da ciência estão de modo quase inseparáveis, já que a realidade é questionada e nós não sabemos o que é verdade e o que não é, olhando para a mecânica quântica. Enfim, é isto. Agradeço muito e valeu.